Olá, seriadores! Está começando mais um BDS Cast e hoje o nosso tema é Mês do Orgulho LGBTQIA+. Olá, seriadores, tudo bom? Bem-vindo a mais um podcast do BDS Cast. Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui com umas pessoas muito legais para falar do mês do orgulho LGBTQIA+. Então nós hoje estamos aqui com Wesley. Olá, pessoal. Charlie. Oi, eu sou a Charlie, tenho 25 anos e sou de São Paulo. E a Evelyn. Olá, olá! Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, voltado um pouco para as séries, né? É o que a gente faz aqui no podcast. Então, para começar, antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre o porquê desse mês, onde ele começou, né? O mês representa o orgulho LGBTQIA+, em toda a questão de Stonewall, né? E as séries hoje em dia representam muito o que a gente pensa sobre isso, né? Então, eu vou aqui citar uns números do GLAAD, para quem não sabe o que é o Gay Lesbian Alliance Against Defamation. Todo ano ela faz uma junção de todos os números de quantos personagens existem, e na última, 2020 e 2021, teve uma queda em personagens de LGBTQIA+. Dos 773 séries, personagens regulares, 9,1% são da comunidade. E isso teve uma queda muito significativa. Talvez eles falam muito por causa da pandemia, pelo desenvolvimento de novas séries e também por outro motivo. O motivo seria que as séries que mais tem personagens da comunidade são séries de canais fechados, de streaming, elas demoram mais para sair. Então é muito significativo que a gente celebre esse mês, celebre as séries, mas também tenha na cabeça que esses números são importantes para a gente ver que as coisas não estão como a gente gostaria, né? Falta representatividade. O que vocês acham? De 773 a gente ter apenas 70 personagens, né, representando aí, eu acho que é um número muito pequeno. E eu acho que essa desculpa da pandemia, né, essa coisa que eles falaram, ter diminuído, por ser muito de canal fechado, eu acho uma desculpa meio esfarrapada, porque se diminuiu os casais ou personagens LGBTQIA+, por que não diminuíram também os personagens héteros? Qual que é a diferença, né? Então, deixa aí esse questionamento. Foi achar desculpa, né? Resumindo, é isso. Achar desculpa porque não tem sentido. Não tem sentido. Até porque todas as séries voltaram, né, de alguma forma. Então, realmente, exatamente, não é uma desculpa. Aqui só canais fechados estão em mais representatividade. Até porque hoje em dia, né, tá tendo muito canal aberto, fechado, tá tudo, acho que tá meio equilibrado, podemos dizer, que antigamente realmente a gente podia falar que tinha mais em canal fechado, porque era uma coisa paga, mais adulta, né, mas hoje em dia eu vejo que tanto TV aberta quanto fechado tá tendo muita representatividade. Então, por que diminuiu? Não sabemos, né? Assim, sabemos por trás por que diminuiu, né? Mas, enfim. Pode ter tido alguma coincidência de alguns shows que estavam ativos no ano de 2019 acabaram agora, né? Então, também teve essa verdade. questão. Pode ter essa questão, porque teve muita série que foi cancelada, né? Justamente por causa da pandemia, por não tinha números bons, e daí já aproveitaram e cancelaram. Então, acredito que isso tem mais a ver do que a própria pandemia. Sim. É interessante que os serviços de streaming costumam entregar muitos personagens da comunidade, né? E eles cancelam demais. Sim. E cancelaram muito agora durante a pandemia. Teve um cancelamento muito maior. Então, alô, Netflix. Não vou citar nomes. Netflix. Netflix. Mas já citando. Não vou citar nomes porque eu citando. espero patrocínio. É verdade, corta isso. Mentira, pode continuar. Como a Charlie estava falando, tem aí também no GLAAD, um dos temas, foi falado que dos 95 regulares dos serviços de streaming como Amazon, Hulu, Netflix, teve uma queda de 12% do ano passado, quer dizer, teve um impacto essas séries canceladas e finalizadas. Um dos exemplos é, por exemplo, Special, finalizada, Pose,
No FX também foi finalizada. Então, as séries que tem muitos personagens da comunidade estão sendo canceladas ou finalizadas. Oh, imagina depois que acabar Pose, então. Sim, porque Pose Vai cair drasticamente para 2%. Na época que lançou, né, Pose bateu recorde, né, Sim, é o maior número representatividade, isso. Obrigada, Pose, por tudo. Então, eu acho que é uma perda muito grande para a comunidade, né, perder não, né, porque ela foi finalizada, era a última temporada mesmo, e, graças a Deus foi questão de, como é que fala, não foi cancelada, né, foi finalizada, que é bem diferente, mas mesmo assim é uma perda muito grande pra gente. Não, e a gente pensar que é uma série, uma sériezinha, e a gente tem que se apegar tanto a ela porque só tem uma. Não tem mais nenhuma que fale tão abertamente, tão amplamente sobre a comunidade. Sim. É muito complicado. E agora eu tenho uma pergunta pra vocês, assim. Eu vou primeiro falar de mim e eu abro pra vocês. A importância de um personagem da comunidade pra representatividade de vocês. Então, o que vocês pensam, no caso, assim, sobre ser representados, né? Eu não lembro a primeira vez que eu me vi representado por alguém da comunidade. Não vou lembrar o primeiro personagem que eu vi. Mas eu acho que isso foi ficando mais natural ao longo do tempo, né? Hoje, eu me vejo muito representado, mesmo com esses números em queda. Eu me vejo representado, eu me sinto parte. E antes eu me lembro de assistir filmes e não se conectar com aquilo, né? Não se conectar com o que estava acontecendo, porque não eram dilemas que eu fazia parte. Vocês, o que vocês pensam disso? Dessa importância, né? Pra mim, foi algo muito curioso, porque eu me considero uma pessoa não binária. Eu optei pelos pronomes femininos, porque a nossa língua não traz a neutralidade que a gente precisa. E eu nem sabia que existia essa possibilidade. Pra mim existia o feminino e o masculino. E foi assistindo uma websérie, Carmila, que eu conheci esse conceito. Então, pra mim, conhecer a personagem... Vou falar no feminino, pela palavra personagem sendo feminino. Mas a personagem La Fontaine e me apresentou esse mundo. Nossa, existem outros gêneros. Existe outra forma de ser. Então, o quão válido é isso? Quantas pessoas se descobriram enquanto assistiam uma série? Pensar por esse lado eu não consigo nem botar bonito, em palavras. Né? É muito, muito sensível, né? Acho que a partir do momento que você tá ali assistindo, principalmente na adolescência, né? A gente tá muito assim, e aí, o que eu sou, né? Tem muito esses rótulos, sou hétero, sou LGBT. E aí você vê um personagem, você se vê naquele personagem, e aí você se descobrir, ver assim, caramba, é isso que eu sou. Então tem gente que também é assim, eu não tô sozinho. Acho que é muito importante. Acho que pra mim foi... Nossa, eu teria que resumir muito a minha história, mas assim, como ainda tive o rolê de igreja e tudo mais, então ainda tinha eu também tive o rolê de igreja. Eu acho que, assim, fonte e voz da minha cabeça, mas eu acho que grande porcentagem, né, do pessoal do LGBT, tipo, passou por algum momento de igreja e tudo mais, e fica aquela coisa de, nossa, é pecado e tudo mais. Então, assim, na minha adolescência, eu tinha algumas dúvidas, mas como eu tava dentro da igreja, eu tentava pensar o mínimo possível. Tanto é que eu né, depois de muito pensar e tudo mais, eu percebi que sou bissexual faz poucos anos. E eu lembro que uma série que me fez pensar assim, de forma mais natural isso acontecendo, foi Orphan Black, com a Delphine. Tipo, ela era uma personagem... Até certo momento, acho que posso falar, né, porque a série já acabou faz tempo. Ela era uma personagem heterossexual, tudo mais, daqui a pouco ela começa a sentir atração por uma mulher, não sei o que, blá, blá, blá. E daí eu percebi assim, nossa, isso pode acontecer, tipo, você pode gostar de homem, mas gostar de mulher ao mesmo tempo? Interessante. E daí, aos poucos, eu comecei assim, eu fiquei mais curiosa pra saber, né, como que isso funcionaria e tudo mais. E isso faz a gente começar a pensar, né, ficar mais curioso em tentar se descobrir mais. Uma série que eu me lembro, assim, que foi um destaque pra mim, foi Looking, né? Sei que muita gente não gosta da série. Looking maravilhosa. Mas ela tratava muito de uma forma natural, né? Já eram pessoas mais velhas, tinha uns dilemas muito interessantes. Eu acho que foi um dos starts que me deu, assim, assistindo Looking, falando, eu posso ser diferente do que eu sou. Então, eu acho que uma coisa bem importante que a gente tem conseguido agora nos últimos anos é trazer essa representatividade com mais
com mais normalidade. Porque, querendo ou não, sempre quando aparecia, né, eu não vou lembrar de muita série assim mais antiga, mas qualquer série assim sei lá, década de 90, ali, alguma coisa assim, sempre que apresentavam um personagem gay ou uma personagem lésbica, era vista como muito, muito diferente, que não fazia parte da normalidade. Era muito fora do padrão. E hoje era em dia... muito caricato, né? Isso, exatamente. Sim. E hoje em dia você consegue ver, tipo, eles têm uma relação normal dentro daquele cast da série. Tipo, você vê que, né, a pessoa faz parte do mundo. Tipo, é apenas mais uma pessoa. Mostra também que não é todo mundo, todo gay que vai ser daquele jeito, não é toda lésbica que vai ser daquele jeito. Todo mundo é igual hétero, gente. Hétero tem um hétero que gosta de futebol, tem hétero que não gosta de futebol, igual tem gay que gosta, tem gay que não gosta. Sim. Então não dá pra você separar em caixinhas e falar gay tem que ser assim, hétero tem que ser assim. Gostaria de dizer Exato. que eu sou uma LGBT que não assiste RuPaul. Eu jamais assisti, tenho curiosidade? Tenho, mas assim, vou Nossa, confiscar eu minha nunca assisti carteirinha. também. Eu também nunca assisti. Ih, gente, a gente vai ser Gente, cancelado? chocado. Todo mundo aí cancelou o programa. Eita, sim. Eu sou o único daqui então. Carregando nas costas, Wesley. Olha, assistam porque é muito bom. Eu acho que tem algumas polêmicas, né, de RuPaul, mas tudo que a gente for ver vai ter alguma polêmica, né? Então assistam só pra entreter mesmo e pela representatividade, e é muito legal. Nossa, agora que vão tirar minha carteirinha mesmo. A minha colega de trabalho, hétero, fala pra eu assistir RuPaul. Nossa. Aí Mas fica é que se difícil. tornou algo muito dos héteros, né? Nossa. Os héteros adotaram o RuPaul ali, a coisa das Acho que, drags. na verdade, acho que não tornou uma coisa dos héteros, acho que tornou uma coisa assim mais pra todo mundo. Programa Não, de eu família. quis dizer já. que, tipo, Uhum. é isso que eu quis dizer, tipo, já tá em todos Sim. os lugares. Todo mundo ama as drags. Você pode perguntar que deve ter muita mãe de gente que usa banco de séries que assiste RuPaul com os filhos na sala como se fosse um programa de domingo lá. É coisa de família já. Sim. É um Delicioso reality isso, show, um maravilhoso, game tem que show. normalizar. Exatamente. Certíssimo. E aí eu separei aqui um pouquinho também da questão do começo da TV americana, né? Quando isso começou. Porque, no geral, a gente consome mais TV americana, isso é normal, né? De séries, na questão de séries. E eu fiz uma pesquisa onde a coisa mudou de figura, né? Onde virou a chavinha. Eu encontrei duas séries, que eu só assisti uma delas, eu não sei se vocês assistiram a outra. Foi Will and Grace e Dawson's Creek. Eu nunca assisti nenhuma das duas. Putz, nem eu. Eu assisti as duas. Então, por favor, Ó, sinta-se à vontade pra comentar. Eu não assisti na época, né, gente? Obrigada. Porque... Sim. Não, na época não dava também. Na época a gente era criança, né? Essas duas séries foram um marco na TV, assim, porque foram as primeiras que representaram os LGBT, o pessoal da comunidade, né? De uma forma natural e sem o medo de cancelamento. Porque antes apareciam personagens muito caricatos, como a Evelise falou, muito só de tem aqui um amigo gay e vai embora. E essas duas séries trouxeram diferenças. Elas inseriram dentro da trama, de uma forma natural, personagens LGBTQIA+. E eu acho isso muito interessante, muito ponto de virada, né? Eu não sei Dawson's Creek, mas Will and Grace trouxe um personagem pra ser um dos protagonistas, né? Então isso é totalmente fora daquele padrão, porque normalmente era um personagem que aparecia de vez em quando, tinha duas falas, e é isso. É aquele amigo que tem um amigo gay. A gente pode ver, por exemplo, o amigo da Carrie, né? De Sex and the City. É um personagem gay dos anos 90, mas ele não era um personagem recorrente, assim, e não era o principal. Ele aparecia de vez em quando e trazia os dilemas dele, né? De homem gay dos anos 90 de Nova York, mas era muito distante, assim, né? Não era aquela coisa, o protagonista da série. Então, como vocês falaram, o interessante do Will and Grace é que trouxeram o Will como protagonista.
Porque, se eu não me engano, Will and Grace começou em 98. A série da Ellen DeGeneres, que foi quando ela se assumiu e teve toda aquela polêmica, acabou em 98 por causa disso, não foi? Que a série foi cancelada? Foi que a série foi cancelada, isso mesmo. Foi exatamente em 98, se eu não me engano. Então, assim, Sim, foi em a 98. relevância que... Lógico, tem muitos problemas. Se assistir Will and Grace hoje em dia, você vê que a série tem vários estereótipos falhos. Tem muita gordofobia no meio da série, porque até pelo tipo de gay que eles representavam, né? Tem todo um estereótipo mais afetado, que é aquele que julga, aquele que critica. Mas ainda assim, Sim. a gente não pode deixar de Venenoso. lado toda... a da gay venenosa. Mas a gente não pode deixar de lado tudo de bom também que trouxe. Normalizar completamente a amizade entre o Will e Grace. A gente, além do Will, a gente tinha o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, desculpa todo mundo. Mas assim, então, trazer pra normalidade algo no mesmo ano em que uma série foi cancelada por causa de um personagem LGBT, eles foram corajosos. Isso É ninguém verdade. pode negar. Mas o que você trouxe também sobre a série tinha problemas em representar, isso a gente sabe, né? Mesmo Anos 90. mesmo dando o primeiro passo e tudo mais, exatamente. Bom, não tem como a gente não falar, por exemplo, de The L Word, que, meu Nossa. Deus, é uma série que ela envelheceu muito mal, mas... Envelheceu como leite. Essa aí, Envelheceu igual leite. Então... Mas eles começaram de novo, né, com a nova geração ali e estão tentando corrigir algumas coisas. Então, assim, é óbvio que lá no começo eles, nossa, fizeram muita merda. Mas é o que a gente tá falando. A gente tem que ficar lutando, a gente tem que ficar falando o tempo todo pra esses erros serem cometidos com menos frequência, né? Sim, a gente não pode ficar passando pano também, né? Só porque uma série LGBT errou aqui. Não, Exatamente. mas é uma representatividade. Não, tá errado, a gente quer o certo. Também, a gente Exatamente. merece o certo. tá aí Glee pra provar, né? Acertou um monte e errou o mesmo nível. Sim. Não fale de Glee. Nossa. Não fale. E aí, não ouse depois tocar dessa- no nome de Glee. É agora que a gente começa as polêmicas? Eu tô esperando. Não, dá um minutinho, não. Peraí. Calma, Antes calma. de ir pra Glee, eu queria falar de outra série, né? Que é Queer as Folk. Sim. Uma série que eu não consegui passar do piloto, na época que eu assistia há muito tempo atrás, porque eu não me via nada representado nenhum daqueles personagens lá. Então, foi bom da Evelis falar de The L Word, porque eu acho que foi mais ou menos na mesma época, eu não sei. Eu tenho a impressão de que sim. Não lembro. São 5 anos de diferença. Mas aquela década ali também, né? Tá Começo dos dentro, anos 2000. Tá dentro ali, E então eu acho que, eu não assisti, não sei se vocês assistiram, algum de vocês. Não, só ouvi falar Eu também. tentei assistir e não foi. Eu tentei assistir. Pois é, eu tentei assistir, não consegui me apegar, porque é aquele tipo de série que, assim, pelo piloto que eu vi, vou dar uma de Júnior aqui e julgar pelo piloto, sabe, a série inteira. Ninguém vai entender quando você falar do Júnior. Ele vai entender. Né? É aquele tipo de série que representa o homem gay só na putaria, sabe? Sim, exatamente. Os únicos problemas que ele tem é problemas relacionados a sexo. Fora isso, ele quase não tem problemas. Ou relacionado a sexo, ou relacionado a tipo, família não aceitar e tal. Mas com foco sempre ali no sexo. Foi o que eu entendi pelo piloto. E eu não consegui continuar exatamente por isso, porque eu não me vi representado. Até porque eu acho que eu não tinha nem 18 anos na época, então, né? Eu não podia ver. Sim, antes tinha muito essa questão da promiscuidade, porque todo gay é assim, toda lésbica é assim, tipo, isso não tinha como a gente se enxergar num personagem desse jeito. Não tinha. E a gente achava que tinha que ser daquele jeito, né? E se Sim. você não era, você se sentia estranho dentro Exatamente, do próprio então, tipo, meio. se não é isso, então eu sou hétero. Exato. É isso. Ou então não é uma sexualidade, é só uma promiscuidade. Também tem por esse lado, essas Isso. representações são Sim. perigosas. Sim. É uma fase só. E juntando isso tudo, já que vocês já começaram a falar de séries, que gostam, que não gostam, agora a gente vai entrar nas polêmicas, né? Assim, É agora, senhor. É agora. Primeiro a gente vai falar de séries favoritas de cada um. Assim, Ok.
Já vai ter polêmica, porque tem muita série que muita gente não gosta, né? As pessoas que estão ouvindo e nós que estamos aqui temos que entender que é gosto, né? Cada um tem o seu gosto, cada um se viu representado numa série, mesmo que não seja boa para outros. Se você se vê representado, você vai ter como favorito aquilo ali, porque você vai falar, eu tô me vendo ali, então eu quero me agarrar a essa série. Então acho que as pessoas têm que entender que gostos são diferentes e nem por isso você tem que cancelar a pessoa lá nos comentários do Banco de Séries por gostar de uma série. Wesley sensato. Total. E a primeira série minha, eu não sei se alguém assistiu, mas é Merli, né? Sim. Merli, como queiram chamar, porque eu não sei falar espanhol. E ela foi uma das primeiras que eu me lembro, assim, de ver internacionais um personagem bissexual, né? E eu me vi nas algumas situações que tanto o Bruno vivia, era Bruno também o nome do personagem, né? Eu me via nessas situações, eu me via e a série soube tratar muito bem todos os aspectos da questão filosófica, questão de aprofundar os temas, então eu queria citar ela primeiro. Pouca gente viu, acho, né? Uma série tinha na Netflix, mas é muito, muito nichada, acho. E eu acho que ela me marcou bastante, assim, e ela teve um final bem, bem poético, por assim dizer. Não dá spoiler. Ai, eu amo. Gosta, Charlie? Eu amo. Já revi umas 3 vezes. Nossa, Uma vez também. eu já ouvi falar bem dessa série, mas nunca assisti. E agora vocês podem começar aí a falar dos seus Vem, Wesley, séries favoritas. fala de Glee. Fala de Glee. Oh, Deus. Não me cancelem, gente, porque eu descobri recentemente que as pessoas hoje em dia odeiam Glee. Então, porque pra mim. Não, Glee. Não é odiar. Não é isso. Inclusive assisti, mas eu não assisti tudo, porque eu cansei. Como falaram aí, né? Glee, eu acho que Glee foi a primeira série, assim, que eu não me vi representado no personagem do Kurt, né? Que foi o primeiro personagem do Vale, né? Que apareceu lá. Você via no Blaine, que eu sei. Nossa, pesado. Não. Ofendeu, xingou a mãe. Nossa. Eu queria cantar igual ele, mas, né, não queria ser igual ele. Como eu ia falar, eu não me via representado no personagem do Kurt, mas eu me via representado no que a série estava trazendo com ele, sabe? Porque eu acho que foi vendo Glee que eu vi, percebi, eu falei, caralho, é isso que eu sou então? Eu tava assim, que eu era, né? E aí quando eu assisti, eu falei, tá, então é isso, né? Então, eu acho que eu me apeguei muito por isso e por gostar muito de musical, acho que Glee foi a série que eu mais acompanhei, assim. Eu sei todas as músicas, sem brincadeira nenhuma, porque eu tenho a playlist inteira no Spotify de todas as músicas, eu sei todas as músicas, acompanhava semanalmente. Você pode dar palhinha depois pra gente colocar nos extras. Quando saía as músicas geralmente saíam na sexta-feira de madrugada. Eu acordava meia hora mais cedo antes de ir pra escola, ligava o computador, baixava, me arrumava, colocava no celular e eu ia ouvindo as músicas no celular, as músicas novas, no mesmo dia que saía. Então, tipo assim, eu era louco mesmo pela série. Nossa, eu achei que eu era fã de Glee, mas não. Eu era muito louco. Eu tenho o anuário de Glee aqui em casa. Caramba. Tem CD, tem DVD, então assim, eu era muito apaixonado na série. Eu comecei a rever, eu fiquei com muita vergonha de algumas coisas, mas é aquela vergonha alheia de tipo assim, foda-se. A série já tá um pouco ultrapassada, mas foda-se. É a série que eu gosto. Enfim, como eu falei, eu não me via representado no personagem do Kurt nem do Blaine, mas eu me via representado no que a série queria trazer com isso, né? Então eu achei extremamente... Eu acho que foi uma série importante também pra comunidade. Eu quero falar um pouco de Glee também. Mas assim, eu quero falar de outra série, mas eu quero só citar um pouco de Glee aqui. Que eu tava no ensino médio e eu tava assistindo Glee quando eu comecei a pensar, a aceitar comigo mesma que eu gostava de garotas. Então Glee tá ali super metido com isso. E eu comecei a assistir Glee, já tava mais pro final da segunda temporada. E eu lembro que eu comecei a assistir logo após eles fazerem Born This Way. Então foi assim, uma catarse pra mim entrar no mundo. Nossa, mas é porque foi a época assim que, né, estourou. Foi, nossa, pra mim foi uma delícia ver o fandom de Glee, apesar de super tóxico, a gente sabe, também era muito diversificado. Tantas pessoas que estavam assistindo, quanto o que o Ryan Murphy tentava mostrar na tela, ele teve vários defeitos
perfeitos, errou várias vezes, mas era uma diversidade tão... Errou tentando, pelo menos. Não tinha em outras séries aquilo ali, adolescentes. No meu caso, eu também era adolescente na época. Exato, eu também. Eu não me via em outros personagens com aquela leveza, mostrando os dramas e ao mesmo tempo mostrando uma vida normal. Tipo, tudo bem você ser estranho, você ser esquisito. Ai, foi uma catarse. Glee foi uma catarse, foi um surto coletivo. Foi um surto coletivo, concordo. Eu também queria falar um pouquinho de Glee. Eu não falei primeiro porque eu deixei pro Wesley. Porque eu acompanho desde o piloto. Eu lembro que o piloto saiu antes da época da série ir pro ar, assim. Ele saiu quase um ano antes, não foi? Isso, um ano antes, foi isso. Mas é um piloto. Eu acho que eu assisti também. E foi uma série que me introduziu um pouco no mundo das séries, assim, também. Então, eu acho que, como vocês já falaram bastante, ela foi muito... E ela não tratava só de temas LGBT, né? Ela tratava de temas diversos. Eu lembro que parte da minha... Do toque que eu tenho, uma das coisas que me fez descobrir foi assistindo Glee também, né? Porque uma das personagens também tinha. A Charlie citou Born This Way e tem uma camiseta que ela fala que ela tem toque, né? Ai, quando ela aceita, finalmente. Nossa, eu tô arrepiando aqui. Foi uma das coisas que, como a Charlie falou, era uma catarse, porque você assistia aquilo e você se via nos problemas de cada personagem, menos da Rachel. Mas você se via... Não fale mal de Rachel, por favor. Compreendida. Não, eu tô brincando. Compreendida. Mas você se via um pouquinho em cada personagem que passava por ali, né? Então, eu acho Engraçado que eu não senti nada disso com Glee. Pra mim, eu fui assistir Glee só por causa das músicas, que eu gosto muito de musical e tudo mais. Glee me introduziu a muitas coisas. LGBT, as drogas. Musicais. Não, graças a Deus, não. Gravidez na adolescência, não. Quis virar líder de torcida, aquelas coisas. Ficar na cadeira de roda durante 4 episódios. Esse plot é inesquecível, parabéns. Ai, não falem mais de Glee, chega, acabou. O Wesley falou que assistiu alguns episódios de Glee, viu que tinha muita coisa errada, não sei o quê. Eu acho interessante a gente colocar esse detalhe também, porque como a gente falou de outras séries, a gente sabe que a maioria delas não envelhece muito bem com relação aos personagens LGBT. E eu acho que não tem problema a gente continuar gostando da série, né? A questão é a gente entender que aquilo ali não faz mais parte da nossa realidade. Aquele presente do ano que passou era aquilo. Esse ano não é mais. A gente podia pensar daquela forma, né? Sim, exatamente. A gente pensava daquela forma, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, as coisas que a gente assistia na época influenciavam muito como a gente pensava. Então, a gente via aquilo numa série, a gente falava, então é ok pensar isso. Então, você vai crescendo e vai vendo que não é ok. Mas para aquela época era ok. Mas, assim, o buraco às vezes é muito fundo. Então, eu acho que essa tecla aí a gente não pode ficar batendo muito, senão vai ser mais uns 24 horas conversando só sobre isso. Mas acho que, resumindo, é isso. Você não pode se sentir culpado em continuar gostando da série. A questão é você fazer uma crítica, né? Fazer uma crítica construtiva sobre a questão. Eu queria trazer uma série, assim, que a temática dela não é LGBT. Ai, meu Deus, uma série LGBT. Não. Mas os personagens, 2 especificamente, são. E eles são tratados com tanta naturalidade, é tanto companheirismo, é lindo, casal perfeito. Eu tô falando de 6 Feet Under, o David e o Keith. Ai. Assim. Olha, já ouvi falar. Não terminei de ver. Eu tô na metade da primeira temporada, mas pode falar. Não vou dar spoilers nada específico, é só que o relacionamento deles é tão saudável. As discussões são discussões que você vê, as séries até hoje em dia, só relacionamentos héteros têm esses debates. Não, eles traziam umas questões de companheirismo mesmo, sabe? Tão profundos, tão realidade. Pra mim é um relacionamento real. Eles pegaram o relacionamento real, filmaram, botaram na tela. E não era o foco da série, não tem outra palavra pra descrever que não seja natural. Eu acho que das milhares de séries que eu já assisti, milhares de relacionamentos que eu vi, um casal LGBT e birracial ainda, né? Mais natural, foi um dos primeiros casais birraciais da TV, né? Isso, ainda. Foi LGBT pra ajudar. E é natural, é sensível, é um exemplo de companheirismo. Ai, é tudo, gente. Assistam 6 Feet Under. Não só por eles, só porque a série é perfeita mesmo. Melhor da HBO, beijos. Matheus. Cadê o fãzinho da HBO?
Ai, gente, mas fica aí a recomendação pra assistir Six Feet Under. Verei um dia, assim, quando eu tiver cabeça pra ver, porque eu já sei como é que funciona o final da série, então tem que ter Eu não sei nada. Lindo. Pra mim, tá no Eu não sei top nada, 3. Tá no top 3 melhores finais de séries. Só isso, tá bom, gente? Só Eu isso. ia falar que eu ia colocar na minha geladeira, mas a minha geladeira já tá tão cheia que eu não sei se vale a pena colocar. Geladeira é aquela, né, uma coisa assim, você esquece a série lá e depois Um drama. Deus sabe quanto ela tá lá. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando, qual série, assim, que realmente me marcou, assim. E, como eu falei, pra mim, essa questão de finalmente me entender como LGBT faz pouquíssimos anos. Então, pra mim, é uma série muito recente que mexeu muito comigo e eu recomendo, é o Wynonna Earp. Gente, assim... Já ouvi falar. Eu sou... Beijo pra Duda, amiga minha, que adora essa série. 500 mil pessoas assistiram essa série. Os fãs que estiverem ouvindo, por favor, não entendam mal. A série não é assim, a série do ano. Não tem super recursos e tudo mais. Mas o roteiro é tão bonitinho, é tão Tem encaixadinho. coração, é isso assim, que importa. Tem coração. Exatamente. E é muito legal porque tanto os personagens da série quanto os atores, as duas atrizes que fizeram as personagens bi e lésbica na série, elas também passaram por um momento que, tipo, elas também começaram a pensar, peraí, eu também não sou hétero. Então elas também passaram por isso fora da tela. Isso foi muito legal pra comunidade também. Então o pessoal foi abraçando elas. E isso foi passando pra série também. Assim, ó, um espetáculo, tá? É pra ter o coraçãozinho bem quentinho, assim, assistindo as duas, assim. Ai, são fofas O final foi demais. tão bonitinho. Você assistiu o final já? Já. Ai, tão lindo. Lindo demais. Lindo demais. Vou chorar. Tá, então eu recomendo o Wynonna Earp. Assim, é trashzona, tá? Mas você se apega muito com os personagens. Tanto Sci-Fi Channel. sci-fi, cara. Sci-fi é, assim... E todo o cast é bonito. Todo o cast é bem bonito. Todo o cast é bonito. Todos eles, assim, ó, são maravilhosos dentro e fora da série. Então, assim... E teve essa questão fora da série, principalmente dessas duas atrizes, a Dominique e a Cathy Burrell. Elas passaram por essa questão de realmente... né, pensarem melhor, se descobrirem tudo. Se descobrirem, né? Não seria o termo correto, mas é o primeiro que a gente pensa, né? Descobrir. Mas assim, tipo, elas realmente entenderam quem elas eram. E isso foi muito, muito bonito de acompanhar junto com ela. Então eu recomendo Wynonna Earp. Que ótimo, deu até vontade de ver. Porque falem bem ou falem mal, né? Sci-fi faz série boa sim, gente. Não Faz tem sim. como. Sim, Beijo, com certeza. lindo, Faz sim. Sim. Beijo 12 Monkeys, né? Série maravilhosa. Nossa, adorava. Contínuo. Nossa, perfeito. Contínuo. Nossa, verdade. Eu adorava essas séries do sci-fi. E eu acho que tem muita série. Um monte de série fica de fora, né? A gente vai esquecer de um monte, né? Várias. Sim. Mas eu lembrei de mais uma que me marcou bastante. Na verdade, são duas, porque eu gosto hoje do spin-off, que foi The Fosters, né? Nunca vi. Não conheço. Ai, soft. Eu gostava de assistir. Eu vi até a segunda temporada, eu acho. Depois parei, mas era soft. Era uma série super, super feel good, assim, era aquele quentinho no coração de ver uma família com duas mães lésbicas que adotavam. Na verdade, uma delas era bi, que você descobre depois. Elas adotavam. E aí você vê uma TV... Foi uma das primeiras vezes que eu vi tratar um plot de uma criança se descobrir na série. E o spin-off, né, que é The Good Trouble, também trata muito disso. Tem personagem da comunidade, tem diversidade, representatividade de várias formas. Então eu só queria passar pra citar, assim. E aí eu acho que a gente podia citar, sei lá, mais séries, porque a gente vai esquecer de um monte, tem gente que vai ficar bem brava. Você falando aqui, É impossível né? citar todas, porque foi só falar uma que eu já comecei a pensar em várias outras e daí... Eu tava aqui mexendo no banco de séries aqui, né? E eu achei uma que eu amava muito, lá pra 2014, mais ou menos, que era Faking It. Gente, Lembro. eu amava muito essa série, porque eu achava muito engraçada. Surto coletivo.
O Gay Panic da Amy era maravilhoso, os Gay Panics dela. Mas, assim, eu nem cheguei a terminar a série, porque a terceira temporada caiu muito e eu nem cheguei a terminar, porque eu sou Nossa, desse. as séries da MTV eram um surto coletivo, hein? Todas. Sim, é alguma coisa assim que eu nem lembrava da existência mais dessa série. E aí eu mexendo aqui no meu banco de séries que achei. Ai, Grey's Anatomy, né, gente? Causona. É. Saudades, Nossa, ficou- saudades desse. Ficou um é desse tão casal. seco assim, tipo. Vemos que ele não se importa com Causona, não bateu nele, gente. Infelizmente, Né? ele não sentiu. Próximo. Ele não Não, entendeu. não. Foi mal. O final foi meio. Ah, mas Grey's Anatomy tinha que ter acabado faz tempo, né, amigos? Então tem muita coisa que acabou assim no jeito que não tinha que acabar. Mas, vamos Ai, fingir. saudades dela andando de tênis com rodinha. Saudades. E aí agora acho que tá na hora, gente, da polêmica. Ai, 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 ai. É, a gente até não. agora a gente vai falar de Glee de novo. Não, sai. Agora falar de É, verdade. Agora a gente vai falar da verdade. Da verdade que é polêmica. Nós vamos falar de queerbaiting, né? Olha, quase apanhei já por causa desse tal do queerbaiting, tá? Falei de uma série aí da Disney Plus e aí eu quase apanhei porque, né, queerbaiting é polêmico. Queerbaiting, para quem não sabe, tá ouvindo esse termo pela primeira vez, é um termo que ronda a internet quando uma série dá a entender ou quer que o telespectador pense que aquele casal, que aqueles dois personagens, né, que não são um casal, que muitas vezes são personagens tratados como héteros na série, vão ter ou tem um relacionamento ou tem uma fagulha e é o baiting mesmo, né, pra gente da comunidade pensar que aquilo pode virar algo, né? Já vi muita gente começar a ver uma série só porque falar, nossa, olha, shippo muito tal casal. E eu acho que a primeira que eu vi, realmente, o termo queerbaiting, que eu fiquei sabendo, foi Teen Wolf. Nossa, tinha muito. Ah, sim. Gente, como que você não shippava o... Como é que era o nome deles, meu Deus? Eu não assisti, mas eu sei quem são. Porque de tanto que o pessoal Era o falava. Derek e o Styles. Gente, Sim, o Styles, o Dylan O'Brien e o Superman. Né? isso. Isso. O Tyler Hoechlin, isso. Gente, não dava. Você assistia, você ficava assim, caramba. Sabe, era uma química aqueles... E aí, o foda do queerbaiting é o quê? Quando os produtores percebem que aquilo tá levando muita gente pra ver a série, e aí começam a forçar aquilo ali, né? Mas nunca de fato chegar a ser um casal, nunca de fato chegarem a se descobrirem como LGBT, né? Então, tipo assim, termina a série e os dois são héteros mesmo, mas ficam fazendo brincadeirinhas como se fossem se pegar e a gente fica assim, com o coração derretendo porque queria mesmo que se pegassem. Eu tenho um. Diga. Once Upon a Time. Ai, Nossa. gatilho, vou É sair clássico. da conversa. Swan Queen. Gente. Esse é pesado. Era a mesma época de Teen Wolf, eu acho, porque você via ver fanfic, era só Styles e Derek e Swan Queen. Sim. Ai, Sim. Tua Queen foi tipo surto coletivo Foi um também. surto coletivo. Foi. Elas abraçaram aquilo, usavam roupa. Mas pro final, Sim, né? cara, Mas pro nossa. final. Ó, Mas tem muita polêmica final, aí. mas Tem muita não. polêmica de bastidores. Não, tem bastante, porque chegou uma hora que, ó, vamos lá, fofocas, pra edificar o Fofocas coração. BDS. Não, tinha fofocas, né, falando que a Lana Parrilla e a Jennifer Morrison não se davam bem, e a Jennifer Morrison teve que bloquear as redes. O pessoal ficava lá cobrando que ela tinha que ser... A Emma tinha que ficar com a rainha, tipo... Sabe, o pessoal já passava do limite que era um surto total, assim. E, nossa, lembrei de um agora, é de Glee, né, gente? Isso eu não vivi, graças a Deus. Claro. Qual? Rachel Berry Meu e Jennifer Deus. Grey. Nossa, esse aí foi surto. Isso aí Esse dá aí briga era um até surto hoje. coletivo. Esse eu já não as pessoas saem na acompanhei. porrada até hoje. As pessoas saem na porrada até hoje. Nossa, tem vários altos vídeos. Tem um curta de 40 minutos do YouTube sobre todo esse assunto. É bem assustador, assim. Eu posso falar de outro já também, que eu lembrei Manda aqui. ver. Na verdade, até pediram pra mim citar também. Que é uma série atual, né? Que é 911. Nós temos um queerbaiting fudido também. Lascado. Que é o Buck e o Ed. Já sei. Sim, Buck e Ed. Gente, eu assisto e eu falo assim, não tem como os dois não serem um casal. Não tem como. Tem gente que defende, né? Que defende assim, né?
bate na cara de quem fala, isso é queerbaiting, porque fica falando, vocês estão vendo coisa onde não tem, vocês estão vendo coisa porque quer. Gente, por favor, tem coisa que não dá, tem coisa... Quando é queerbaiting, assim, a gente percebe, não tem como. Eu quero falar uma coisa aqui um pouco polêmica, antes de eu falar a minha queerbaiting. Eu acho que, assim, boa parte, não vou dizer a maioria, porque seria exagero, boa parte das queerbaiting, quem começa é o próprio fandom. Os produtores só se aproveitam. Nossa, assina embaixo. Eles só se aproveitam. E eu vou dizer o que? O meu caso, não, calma, eu preciso falar aqui agora. O meu pode caso falar, é o quê? pode falar. Vou falar o quê? Vou falar de Supergirl. Vou falar de Supergirl. Supercorp, vai. Supercorp. Ai, senhor. Sou, tipo, quero elas junto. Tô torcendo pra esse final, vai acontecer, fé em Deus. Mas quem começou com isso foi o próprio público. Se você vê o primeiro... É lógico que você vê a química das duas é inegável, mas não foi escrito pra isso. No primeiro episódio da segunda temporada, quando a Lena aparece, não foi feito pra aquilo, mas só que a química das duas é tão forte que o fandom se criou ali naquele momento e eles agora alimentam isso. Mas nasceu do fandom. E eu sou culpada. Eu sou culpada, nossa, que... Eu não tirar a culpa do fandom, porque geralmente Não, o fandom também não que tira a culpa começa a alimentar isso. Mas eu não tiro a culpa principalmente dos produtores da série, porque eu acho um mau caratismo fazer isso, sabe? É tipo assim, isso é muito mau caráter. Você Se pegar você não isso, vai dar o que o público aproveitar. Quer, não atiça. Exatamente. Ainda mais é igual a gente tá aqui fazendo esse especial, porque é um público carente de personagens, é um público que quer muito se ver representado ali. Então eles usarem isso como uma isca só para atrair público e depois tá pouco se lixando pro público, eu acho muito mau caráter isso. E eu tô falando com você, Ryan Murphy, porque 911 é pra ser casal, aqueles dois, pelo amor de Deus. E eu acho que eu não acho nada, porque se eu falar demais eu vou ser cancelado de novo. Agora fala, mulher. Eita. Não, eu acho muito problemático o queerbaiting, assim. Qual? Eu acho que as pessoas, tipo, na questão do fandom mesmo, né, acaba criando pequenos monstrinhos, né? E as pessoas acabam parando de aproveitar a série por causa disso. Não, isso é real. As pessoas passam do limite. Muitas vezes, assim. Eu entendo que as pessoas gostem e criem, leiam fanfic, façam o que quiser. Mas acaba que a pessoa acaba saindo do prumo e parando de aproveitar toda a série. Não, mas é o que o Wesley falou. São uma comunidade muito carente. Então, quando eles se veem ali uma fagulha, uma esperança, aí vem os produtores e atiçam aquilo, começam a jogar querosene sem dar em nada. Eu não consigo culpar o fandom. É lógico que muita gente acaba ficando tóxica e a gente tem que se afastar dessas pessoas, mas... mas isso eu acho que é de todo fandom. Eu não consigo culpar as pessoas. Acabei de lembrar de outro queerbait que é polêmico, eu não sei se é queerbait, né? Mas é muito polêmico esse casal, que é Destiel, né? Que é Castiel e Dean de Supernatural. No fim das contas, não foi uma queerbait, né? Nossa, esse... Não, spoiler, pula, corta isso que eu falei. Não, já finalizou, né? Vamos embora. Já finalizou tem um tempo, eu acho que não é spoiler, assim... Uau, que spoiler, né? Mas o que tinha de fanfic também de Destiel era coisa de outro mundo, era gente. só isso. Eu ficava... Exatamente. E eu ficava, assim, chocado, sabe? E eu nunca tinha percebido. Aí um dia eu vi o povo shippando e eu falei assim, gente, vou começar a prestar mais atenção. Aí eu comecei a prestar mais atenção e eu falei, realmente, tem ali a química e os produtores jogavam isso também, né? No final, eu não lembro do final desse casal, entre aspas. Não viraram casal, né? Não, isso é óbvio. Até porque o Dean era, né, o público hétero era apaixonado, assim, né, entre aspas, não vamos falar apaixonado, porque senão o público hétero vai achar que a gente tá falando coisa que não deve, mas o povo gostava muito do Dean, porque ele passava aquela imagem de machão e tal, né, então, e aí o público LGBT caiu em cima querendo casar o Destiel, e aí acho uma loucura. E passando essa polêmica para outra polêmica, isso foi sugerido por um dos nossos ouvintes, né, no fórum, levantado essa bola e a gente acabou colocando na pauta. Atores da comunidade só podem representar personagens da comunidade? Não. Nossa, pelo amor de Deus, não. Não, gente. Pronto, próximo tema. Não, brincadeira.
É bem um bate-bola. Pode? Não, pronto, próximo. Não, próximo. Vamos trazer o assunto. Porque foi debatido isso na questão então, de Love Victor, né? Que o ator que faz o Victor é hétero. Mas aí é o contrário, a pessoa é hétero interpretando um LGBT. Não um LGBT interpretando um hétero. Foi... Por isso que veio o tema, por isso que surgiu o tema, a partir dessa discussão que teve. Ah, sim, eu perdi a discussão, desculpa, então, pode continuar. A discussão foi, primeiro a pergunta é, teria que um LGBT interpretar o Victor obrigatoriamente? Eu acho controverso em todos os tipos de papel. Pra entendeu? mim, sim. Pra mim, sim, ponto. É que eu acho que depende do personagem que ele vai fazer. Porque, por exemplo, se for... Eu dando minha opinião que não vale nada, mas assim, eu acho que se for um personagem, por exemplo, que vai passar por um momento de descoberta, de não sei o que, papapá, eu acho interessante colocar um ator hétero pra fazer. Mas assim, não é regra, entendeu? Eu acho que eu não vejo problema em ator hétero fazer LGBT e eu não vejo problema ator LGBT fazer héteros. Acho que a questão é... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado aqui agora, desculpa te interromper, mas é na questão do LGBT, porque o LGBTQIA+, né, ele vai incluir aí pessoas trans. Então, verdade. Pessoas trans, eu acho que, tipo assim, não podem, eu não tenho local de fala, né? Então, mas eu penso que um ator que não é LGBT interpretar uma pessoa trans e tal, eu acho que já é outra conversa. É problemático. Isso. Aí vai pra outro... É que nem você pegar o elenco de Pose... Eu tenho local de fala, vou falar. Fale. É completamente inaceitável que um ator cis é quem não é trans, interprete um papel de um personagem trans, ou um personagem não binário, ou um personagem que não seja também cis. Porque você tá tirando emprego de pessoas trans. Além da narrativa ser mais fiel quando é alguém trans que tá no papel, você tá tirando emprego de uma comunidade flagelada. Não, concordo. Com certeza. Eu ia falar, imagina você pegar o elenco de Pose, tirar todos os atores LGBT e colocar cis interpretando. Seria impossível, sabe? É uma coisa tipo assim, mundo paralelo pra existir, porque eu acho que não dá. Eu acho não dá. Eu acho interessante quando um personagem já tá construído como hétero durante toda uma, sei lá, 3 temporadas. Aí de repente não, né? Mas decidem confirmar que o personagem é bissexual ou o personagem se aceita LGBT, qualquer uma das siglas, da letrinha. Aí é válido que já fosse um ator hétero que tava no papel, porque ele já tava no papel. Agora, quando um personagem tá sendo criado do zero, já para ser um personagem LGBT, você tem a oportunidade de botar no elenco alguém que também seja LGBT. Então, quando você não faz essa escolha, é porque é uma escolha da produção. É uma escolha covarde e é uma escolha injusta com os outros atores que precisam de oportunidades. Não, com certeza. Por isso que eu falei essa questão do personagem, né? Se a gente for abrir um pouquinho mais... não vou falar então em LGBTQIA+. Por exemplo, o filme da Netflix que tinha a atriz cadeirante, Fuja. Não tinha como não colocar uma pessoa que não fosse cadeirante, entendeu? Da mesma forma que teve essa discussão com outro filme que está disponível pra gente no Amazon Prime, O Som do Silêncio, que colocaram um ator que ouve normalmente, mas colocaram ele para fazer um personagem surdo. Então, o pessoal fez essa crítica. Eu não cheguei a ver o filme, né, esse filme. Mas, pelo que eu li sobre o filme, o personagem perde a audição, não? Isso, ele perde a audição. Mas, mesmo assim, algumas pessoas fizeram crítica em relação a isso. Então, assim, faz sentido colocar pessoas que não são cadeirantes para fazer cadeirante? Não faz sentido. Então, assim... Realmente, se for pensar nessa lógica, faz muito mais sentido colocar atores que são LGBT para fazer LGBTs. Só que eu acho que isso não pode limitar para só esse tipo de trabalho. Um ator que eu lembro logo de cara, o Neil Patrick Harris fazendo
How I Met Your Mother? Pô, ele faz um garanhão que pega tudo quanto é mulher, cada episódio, e o cara é super gay, tipo. E o Matt Bomer só faz papel de hétero. O Matt Bomer só faz papel exatamente. Ainda mais que o Boomer tem todo o jeito de, né, aquele hétero, alfa, não sei o quê. Galanzão. Então, assim, se ele combina com o personagem, vambora. Sim, mas aí é o oposto, né? O oposto eu acho válido. Porque a gente não tá falando de um grupo dominante ocupando um grupo oprimido. Quando o oprimido tá tomando espaço, manda ver, dá papel mesmo. Tira o papel dos héteros tudo. Olha, eu vejo muito essa coisa de contratar um ator hétero pra interpretar um personagem LGBT muito... LGBT não, né? Vamos falar aí gay, bi ou lésbico, né? O que acontece? Eu vejo muito heteronormatividade. Então a gente o povo prefere pegar um ator que é hétero pra interpretar não tem trejeitos, a gente não quer um personagem com trejeitos e tal. Então bate muito nessa tecla da heteronormatividade também. Que tem muita série que tem personagens LGBT e tal, mas eles não querem caricatos, sabe? E apesar disso, a gente tem a comunidade, igual eu falei, a comunidade é um leque, né? Tem pessoas de tudo quanto é jeito. E então a gente vai ter pessoas gays que são muito parecidas com héteros, assim, é meio hétero, não sei, posso estar falando merda. Porque entra a questão que são pessoas totalmente diferentes, né? Vai ter pessoas, vai ter aquele mais solto, aquele mais tímido, aquele... Tipo, são pessoas diferentes. Inclusive, quando a gente fala de representatividade, dentro do próprio do LGBTQIA+, a gente tem que pensar que ainda existe todos os problemas de representatividade que a gente tem normalmente. Tipo, sempre são atores brancos, é difícil você achar aquele negro, um oriental, algo do tipo. Então, além de ter que lutar por essa representatividade que já é um nicho, ainda tem que pensar que dentro do nicho tem vários nichos. Sim, tem que pensar em todas as representatividades, né? Sim, exatamente. Sim, exato. Então, viu? Polêmico. Acho polêmico, acho debatível. E tem muito pano pra manga. Rendeu, tem muito pano pra manga. Como a Charlie falou, tira os papéis dos héteros e dá pro resto. Isso, justo. E é isso, resumiu. É sobre isso. É sobre isso. Me parece... GIF, ícone de arco-íris, pronto. É muito assim, é igual ator britânico consegue fazer personagem americano tranquilamente e atores americanos não conseguem fazer personagens britânicos, né? Exatamente. É bem parecido. Por isso que os 20 atores britânicos sempre têm trabalho. Só tem 20 mesmo. Exatamente. E antes da gente finalizar, eu queria propor um tema que aí cada um fala um pouquinho e é isso, assim. E agora? Qual o futuro da TV como forma de nos representar? A gente falou hoje que as coisas mudaram. A gente foi desde o Will and Grace, lá nos anos 90, para terminar agora em Pose. Que teve o maior cast trans da história da televisão, teve uma representatividade da comunidade gigantesca, que trouxe esses temas pra tona, veio à tona, né? E agora, qual o futuro da TV com forma de representar nós, da comunidade? Olha, pra mim, eu vejo o futuro da TV é uma coisa linda que a gente pode ver. Porque imagina o tanto de histórias que essas pessoas hoje podem contar. Pose, por exemplo, é uma série que há 10 anos atrás eu que não seria capaz de existir, sabe? E são histórias importantes, são histórias universais que devem ser contadas e que no futuro cada vez mais vão ter mais gente com histórias diferentes, com histórias de vida diferentes. Então acho que vai ser melhor ainda, sabe? Vai ficar cada vez melhor de se ver, porque vai ser uma diversidade não só de representatividade, mas vai ser uma diversidade de histórias, de ideias diferentes, né? Porque vai sair desse nicho de homem hétero, cis. Então, eu acho que vai ser bonito o futuro da TV. Concordo. Eu acho uma coisa legal que a gente pode comentar também
Se eu não estou enganada, a Catherine Burrell, que é a que faz a personagem lá em Wynonna Earp, ela depois que estava finalizando a série e tudo mais, ela percebeu que existe realmente essa dificuldade de representação do público LGBTQIA+. E uma coisa que ela decidiu fazer é estudar mais para ser roteirista. Então, uma coisa que é legal, que a gente tem que pensar também, e acho que está acontecendo, né, por trás dos bastidores, é ter a representatividade por trás das câmeras. Porque se tiver o roteiro, alguém que seja da comunidade, a direção de alguém que seja da comunidade, vai ser feito de maneira diferente. O She-Ra é um exemplo disso. Sim. Eu acho que vamos falar de Pose de novo, porque Pose eu acho que acertou muito nisso também, porque nos bastidores ali, né, nós tínhamos pessoas trans trabalhando no roteiro, na direção. Isso, ele é completo, né? É uma série completa, desde Pose é uma série completa. Então isso é muito legal também, ver que, né, a gente está crescendo para várias direções. Pensar que, né, a gente está conseguindo se ver na rua, a gente está Isso, se essas pessoas estão trabalhando, né? Exatamente. Se essas pessoas estão fazendo parte da economia. Foi né? a tecla que eu bati. Tem que dar emprego. Isso, não é só colocar ali na frente, é isso mesmo, tem que dar emprego, tem que fazer a gente fazer parte da sociedade. Até porque nem todo mundo da comunidade é ator, cantor, né? Tem gente, nós temos aí muita gente que é diretor, é roteirista, e então tá por trás aí também. Eu concordo com isso, a gente tem que ver mais pessoas da comunidade por trás das câmeras, porque é daí que vai vir a verdadeira mudança no conteúdo que a gente consome. E pra mim, eu sou uma pessoa muito esperançosa nesse quesito. Eu acho que o nosso futuro vai ser bonito pela frente. Nós vamos ver, como Wesley disse, vai ter boas histórias universais que precisam ser contadas e vão ser contadas por pessoas qualificadas, dando oportunidade para todo mundo. Eu tô fazendo propaganda política. Vai ser contada. Para, vereador, vote! Não, gente, mas eu fico emotiva, eu fico empolgada. Eu acho que a gente tem um futuro brilhante se as portas forem abertas para as pessoas certas, e não só para a comunidade LGBT, mas também as questões raciais, as questões étnicas, sabe? Sim. A gente tem que ver essas pessoas por trás das câmeras, na frente das câmeras, ocupando todos os espaços, e eu tenho fé de que isso vai acontecer. A gente tá na direção certa. Amém. Preach. Vocês falando agora dessa questão de por trás das câmeras, me veio, não é uma série da comunidade, tem um personagem, ela veio no momento certo, parece. Os Estados Unidos estavam passando por uma crise da questão da vacina, da China, ataques asiáticos, e veio uma série pequena, tá fazendo sucesso, por quê? Porque tem gente na frente e atrás comandando isso, entendendo como se conta essa história. Eu acho que a gente já citou Pose, a gente cita outras séries, mas eu acho que ainda falta um passo além, né? Um passo que entendam que não é só como a Evelise falou, não é só colocar o personagem ali e tá tudo certo, vai ficar tudo bem, né? Então eu também tenho a esperança que vai melhorar, as coisas a gente vai se sentir cada vez mais representado, mas também a gente luta um pouco com as outras pessoas que colocam isso para trás. A gente tem que continuar cobrando, a gente tem que continuar criticando e exigindo. Exatamente. Se alguém vier com, mas a mimimi vai colocar esse mimimi aonde... isso aí. Vai ser essa lacração. Exato. Eu sei que, ao mesmo tempo que a gente enxerga que, a gente tá comparando dos anos 90 pra cá, nossa, é importante, mas ao mesmo tempo a gente vê que pouca coisa evoluiu. Então a gente realmente tem que ficar o tempo todo incomodando, tem que fazer lacração, sim, tem que ficar lá incomodando o tempo todo, porque a gente sabe que tem muita coisa pra evoluir. Tem que militar mesmo. Tem que ter tweetado, tem muita coisa pra evoluir. Tem que levantar hashtag. E se a gente aceitar... fazer mesmo. Exatamente. E aí também tem a questão que muita gente fala que mas vocês estão falando de televisão, né? Tem outras coisas, mas a cultura, ela move a sociedade, né? E até um certo ponto. Então se a gente não mudar a cultura,
a gente não muda o E resto, vamos né? né? A cultura, Então- cultura é o espelho da sociedade, né? Então, o que a A gente sociedade vê é o hoje espelho na da TV, Exatamente. exatamente. Então, o que a gente vê na televisão hoje é um espelho da nossa cultura. Então, é muito importante a gente estar sempre batendo na tecla até ela quebrar e as pessoas perceberem que, olha, realmente a gente precisa entender esse público, a gente precisa ir atrás dessas histórias, contar essas histórias e É tal. isso aí, gente. O negócio é. A gente resumiu bem o que tem que fazer. É incomodar, é assistir o que a gente gosta pra gente ter mais material sobre isso e a gente não vai ficar quieto aceitando o que tem na nossa frente. A gente sempre vai ter alguma crítica e é assim que as coisas vão andando. Já diria o Cebolinha, chola mais. E com essa nós encerramos o nosso podcast. Então, eu vou pedir para vocês, todos que estão nos ouvindo, seguir as redes sociais do BDS e do BDS News na internet. Nós temos Twitter, nós temos fórum e o BDS News no Telegram. Sim. Nós temos o próprio site do BDS para você marcar o episódio, comentar o episódio. Então, por Comenta favor, bastante. comenta. Dá nota alta, porque esse episódio Sim. é importante. Temos o Instagram também para você deixar o seu comentário. E agora a gente também tem e-mail. Isso. Né? Temos. Estamos chiques, que é o bdscast@gmail.com. Isso. Então, mandem, né, suas críticas, sugestões. Isso, pode mandar muita sugestão aí, que a gente tá aceitando tudo, vamos organizar. A gente tá querendo sugestão de pauta, a gente quer falar muita coisa ainda. Sim. Isso mesmo. E a gente agradece todo mundo que tá nos ouvindo até agora. E é isso, pessoal. Até mais. Beijo! Beijo.